1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, vamos ler até o versículo 14. Diz assim: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração do Senhor, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. 5. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome, Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Versículo 14, o último. E as cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor ministre no meu coração, no coração dos teus filhos, Senhor, que estão presentes aqui. Declaramos, Senhor, que somos dependentes do teu Espírito Santo para ministrarmos. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale fortemente ao nosso coração, nos transformando, impactando, Senhor, a nossa vida. Ó Deus Altíssimo, eu peço no nome do Senhor Jesus, que todos os teus filhos que estão aqui ou em casa sejam alcançados pela tua palavra. Ó Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, pode sentar. Eu quero aqui falar para você que existe um plano, um propósito de Deus para a tua vida. Voltamos também com a nossa oração matinal às terças-feiras. 8 horas da manhã estamos orando aqui também no prédio da igreja. Se você tinha costume de vir orar, ou se não tinha, mas quer vir, você pode vir às terças-feiras, 8 horas da manhã, estamos orando juntos aqui no prédio da igreja. Estava falando para os irmãos presentes pela manhã que, enquanto não entendemos que Deus tem um propósito conosco, e que tudo que Ele nos dá é segundo um propósito dEle para a nossa vida, e esse propósito é o
eterno propósito de Deus, de salvar o mundo inteiro. Enquanto nós não entendemos isso e nos tornamos avarentos, ou egoístas, ou pensamos em nós mesmos, olhamos para o espelho e só vemos a nós mesmos, então sofremos pela nossa atitude, não porque Deus ele nos pune, mas é porque existe um propósito eterno de Deus que deve ser cumprido. Israel, quando saiu do Egito, o Egito simboliza o mundo, simboliza a nossa antiga vida, velha vida, simboliza também todos os projetos mundanos. E quando Deus os tirou do Egito para alcançarem a terra prometida, nós saímos do Egito, estamos indo para a terra prometida, o Senhor, ele enriqueceu Israel antes de os tirar de lá. Saíram de lá com muito ouro, com muita prata, com muitos utensílios de valor. E quando chega lá no meio do deserto, Deus requer deles tudo aquilo que eles tinham conseguido no Egito, que o Senhor os tinha dado, com um único propósito, a sua obra. Então, vemos em toda a história, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que Deus tem um propósito eterno. No Antigo Testamento, Israel deveria ser luz para as nações, e as nações deveriam buscar Deus lá em Israel. As nações deveriam ver, através do povo de Israel, a luz de Deus. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, dizendo, ou falando com os fariseus da sua época, que representava Israel, ele diz: o reino de Deus vos será tirado e dado a um povo que dê fruto, quer dizer, um povo que cumpra o propósito de Deus, já que Israel não cumpriu esse propósito. Então, o evangelho, a pregação do evangelho foi passada para um povo que sabe qual é o propósito de Deus. Eu acredito que a nossa igreja, ela sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas se resistimos a esse propósito eterno de Deus, achando que tudo aquilo que nós temos como objetos, como bens, como dinheiro, como vida, é nosso, é tudo nosso, então perdemos a visão desse propósito eterno de Deus e sofremos pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, como eu disse, não porque Deus nos pune, mas porque existe um propósito eterno em tudo aquilo que Deus nos dá, e quando nós não cumprimos esse propósito, sofremos por nós mesmos, porque o grande objetivo de Deus, de te colocar numa empresa, te colocar numa escola, te colocar num casamento, te dar filhos, te dar dinheiro, te dar condições, é para que seja cumprido o propósito eterno dele na terra. Quantos entendem isso? Diga amém. Amém. Ok. E é interessante essa história aqui, o pastor fala, você pode falar, pastor, mas o que tem a ver essa história com isso que você está falando? E Israel, vou contar a historinha para vocês, que é muito interessante essa passagem, e é gostosa de ler também, essa passagem de 1 Samuel, desde o capítulo 1, é muito, muito legal esse livro de Samuel, para quem gosta de leitura, quem gosta de história, e também quem gosta de perceber a ação de Deus através do tempo. Nós sabemos que Israel tinha um sacerdote, ou sumo sacerdote, chamado Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E Israel estava perdendo a visão do propósito eterno de Deus, ao ponto de Ofni e Finéias fazendo coisas terríveis na congregação. No próprio lugar de adoração a Deus, eles faziam coisas terríveis. E Deus havia já falado uma vez, já tinha conversado 2 vezes, já vinha alertando acerca das práticas que os filhos do sacerdote tinham ali no prédio mesmo de adoração a Deus, ao ponto de chegar o momento de uma guerra contra os filisteus, em um lugar chamado Mispa, entre Mispa ali, alguns falam que Ebenezer, toda aquela região ali, armou-se uma guerra entre os filisteus contra Israel. Israel estava fora o propósito de Deus.
Então, precisamos compreender que estar fora do propósito eterno de Deus nos coloca sujeito a grandes derrotas na vida. Você fala, pastor, mas eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo da bondade de Deus. Quem está debaixo da bondade de Deus se arrepende. Quem está debaixo da bondade de Deus vive de acordo com aquilo que recebe de Deus. Quantos concordam? A bondade de Deus, a graça de Deus, não é liberação para pecado, ou para viver absolutamente, de qualquer maneira. Mas a graça de Deus nos leva, segundo o apóstolo Paulo diz aos Romanos, ao arrependimento. Então toda pessoa que recebe luz de Deus, essa luz de Deus, essa bondade de Deus, reflete na sua vida diária. Uma pessoa que fala, eu tenho a graça de Deus, você pode olhar a vida dela, e ela vive uma vida que agrada ao seu Senhor. Ele busca agradar ao Senhor, e dentro do seu propósito eterno. Tudo bem, meus irmãos? E aí a Bíblia diz que então houve uma guerra e o povo de Israel já estava desviado, estando dentro da igreja, já estava desviado, já estavam fazendo coisas terríveis. E ali, nessa guerra, os 2 filhos de Eli morrem, Eli recebe a notícia, morre, a esposa de um deles, também grávida, morre, dá à luz a um filho chamado Icabode, ou Icabô, que quer dizer, foi-se a glória, porque os filisteus invadiram e tomaram preso a arca do Senhor. E sempre quando uma nação invadia a outra, ela desmoralizava a outra nação, tomando os seus deuses, ou quebrando os seus deuses. E Filisteu, então, entrou, pegou a arca do Senhor e levou para a sua terra. Mas quando chega lá, a arca, chegando lá na terra dos filisteus, a Bíblia diz que eles são assolados ou amaldiçoados. E por eles serem amaldiçoados, pessoas começam a morrer, o povo começa a ter doenças, uns sofrem ali. Aí eles chegam e falam, gente, não dá, vamos mandar embora essa arca. E mandaram embora para outra cidade. Na outra cidade filisteia, acontece a mesma coisa, as pessoas começam a ter problemas. Aí alguém dá ideia, fala, vamos pegar, chamaram lá um sacerdote deles, falou, vocês têm que fazer assim, não vou aqui porque não é o caso, não vou explicar os detalhes do acontecido. Mas vocês têm que pegar um carro novo, colocar a arca em cima, pega 2 vacas e faz ali estátuas das hemorroidas, dos ratos, coloca dentro de uma caixa, coloca junto com a arca e deixa que essas vacas vão levar essa arca embora. E eles acompanharam de longe, as escrituras dizem que as vacas, elas não se desviaram nem para um lado nem para o outro, mas foram direto para Bet-Semes. E os levitas, ao receberem a arca, ficaram muito felizes. Só que aconteceu um fato, eles olharam para dentro da arca. Esse olhar para dentro da arca tem a ver com a pessoa achar que aquilo era um tipo de um objeto. Eles colocavam a arca como um objeto de sorte, como se fosse um amuleto. Então, tirando o propósito da presença de Deus através da arca. E aí Deus mata mais de 50.000 pessoas, morrem lá em Bet-Semes. E o povo fica chateado porque Deus tinha feito aquilo e mandaram a arca, depois de 20 anos, voltar para o lugar dela, em Kiriat Jearim. A arca volta após 20 anos, e se você ler a partir do verso 1, do capítulo 1 de Samuel, Samuel ainda não tinha aparecido, como aquele Samuel que conheceríamos mais à frente. Ele tinha sua prática sacerdotal dentro do templo, mas Samuel não estava no governo ainda da nação. E aí, depois de 20 anos, então, Samuel aparece, o coração do Senhor, o coração do povo, lá no versículo 7, diz que o coração, então, do povo se volta para Deus. O povo, esse povo que estava desviado, já antes da guerra, antes de perder a arca, esse povo piorou depois que a arca foi embora. Levantaram deuses, levantaram um Deus chamado Deus Baal, que é Deus da fertilidade, uma deusa chamada Astarote, que é uma deusa da guerra, deusa do amor,
e por causa disso o povo então foi sofrendo. Então percebe que crentes podem estar desviados mesmo pertencendo ao povo, como sendo o povo de Deus. Pessoas podem estar dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus e tendo práticas horríveis. E o povo passa a sofrer. Por conta disso, então, vem o sofrimento, e o sofrimento faz com que as pessoas se voltem para o Senhor. Todo sofrimento. Nós tivemos quarentena aí, ficamos 4 meses afastados de contato uns com os outros, e muitas pessoas, durante a transmissão dos nossos cultos, muitas pessoas se reconciliaram, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, porque o sofrimento faz com que as pessoas se voltem, o coração das pessoas. Então, após 20 anos, Samuel começa o seu ministério, chamando o povo para o arrependimento. O povo aceita essa convocação, tira os deuses que eles tinham levantado nas suas casas e passam então a servir ao Senhor. E Samuel dá uma ordem para o povo, para eles se congregar, para eles se juntar em algum lugar, se reunir num lugar, e esse lugar era Mispa. Mispa tem muito a ver com igreja, reunião da igreja. E a nossa vida também é assim, meus irmãos. Somos atacados, perdemos muitas coisas, acabamos nos deixando influenciar por pecados, pecamos contra o Senhor, pecamos contra o Evangelho, deixamos o propósito de Deus de lado, passamos a cuidar de nós mesmos. E aí é onde vem todo o problema. Quando perdemos a visão do propósito eterno, então abandonamos a célula, abandonamos pastorado, abandonamos igreja, abandonamos a oração, abandonamos o nosso compromisso com o Senhor, começamos a abandonar. Por quê? Perdemos aquela visão que o Senhor nos deu de levar todas as pessoas a conhecerem o Senhor. O propósito de Israel era ser luz para as nações, mas eles não conseguiam ser luz para as nações. O propósito de Deus era que o mundo inteiro se cumprisse o Salmo 100, que fala: celebrai todas as nações da terra ao Senhor. Então, para que isso acontecesse, o povo de Deus precisa ser luz. O povo de Israel perdeu isso, perdeu a visão. E contextualizando para nós somos igreja, somos Israel de Deus nessa geração. Nosso Deus colocado em nós, ou através de nós. O Senhor nos enriquece, o Senhor nos dá posições, o Senhor nos coloca em lugares que devemos ser luz para as pessoas, mas muitos de nós, o que fazemos? Nos envolvemos de tal maneira com o mundo, que trazemos seus deuses para dentro da nossa casa, trazemos a adoração a certas coisas para dentro da nossa vida, e aí, por causa disso, por nós mesmos, sofremos, por não queremos, cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Você fala: pastor, mas isso é só para pastor, é só para líder. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todo aquele que se aproxima do Senhor, ele recebe de Deus uma missão. Qual que é a missão? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Não quer dizer literalmente você tem que sair daqui e ir lá para o outro lado do mundo, mas você deve ser luz e pregar. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que recebereis a virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, a virtude já está dentro de você. Recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas aqui, lá na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse é o maior propósito de Deus. Quando você olha para você mesmo, quando você se torna egoísta, avarento, ao ponto de você olhar só as tuas necessidades. Eu estou indo para o céu, está tudo bem, então o importante é eu ir para o céu. O importante é a minha família ir para o céu. Mas você se esquece do grande propósito eterno de Deus, o propósito macro de Deus na terra. Quando você se esquece disso, você não contribui, você não coloca a sua oferta de missões, você não contribui para a expansão do reino de Deus. Por quê? Porque está muito preocupado consigo mesmo. Então, não tem necessidade de investirmos financeiramente na obra de Deus para que ajude a obra de Deus a alcançar milhares e milhares de pessoas. Por quê?
é muita avareza dentro de nós, é muito envolvimento com o mundo. Deixa eu te falar, o Senhor te chama para você se envolver com o reino milenar dele. O reino milenar do Senhor ainda não chegou, mas ele já acontece entre nós. Amém, meus irmãos? Nós já podemos ver isso, podemos presenciar isso. Estamos inseridos nesse reino. Haverá um dia que o Senhor tocará as trombetas, ou mandará tocar a trombeta, e nós seremos arrebatados. Aqueles que hão de ser arrebatados estarão vivendo 1000 anos aqui na terra. 1000 anos no reino do Senhor. Eu não sei se você quer, né? Parece que não está muito empolgado com isso. Então, meus irmãos, o propósito eterno de Deus, ele deve ser a nossa razão principal de vida. Estudar é muito bom, conquistar é muito bom, casar é muito bom, ter filhos é muito bom, mas tudo isso quem dá é o Senhor. Para quê? Para cumprir um propósito dele. Os seus filhos são dados para você para que seja cumprido o propósito eterno de Deus. A tua profissão, a tua faculdade, a tua posição social, sabe, aonde você estiver, tudo que você tem nas mãos, existe um propósito de Deus para tudo isso, ok? Então, é sobre isso que eu quero falar, sobre esse acontecido. Você viu, eu fiz tudo isso, mostrando para vocês toda essa história, desse povo que se rebelou, desse povo que se desviou, desse povo que se esqueceu do propósito de Deus, para falar para você 3 coisinhas. Esse povo, quando eles confrontados, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita na pessoa, que você a confronta com a palavra de Deus, esse povo foi confrontado e ele se quebrantou diante do Senhor. Da saudade. Eu, quando menino, eu já estava na igreja, mas me afastei da igreja, mas eu sentia muita saudade da igreja. Mesmo afastado, eu via de repente, ouvia um carro tocando o hino, dava saudade de voltar para a igreja. Eu lembro que passava na Praça Lauro Gomes, tinha alguém pregando, eu sentia saudade. Passava do outro lado da rua, não queria ouvir, mas aquela voz sobre a palavra de Deus entrava no meu coração, e eu sentia saudade, queria voltar para a igreja. Só não tinha oportunidade. Tem muita gente assim. Tem muitas pessoas que querem oportunidade para poder voltar para Jesus. Elas não têm oportunidade, não tem ninguém que chegue lá e fale, abrace, contrarie ela, fale dos pecados dela, fala, você precisa voltar para Jesus, você precisa ser purificado, você precisa ser transformado. As pessoas estão precisando de ter essa oportunidade. Quem vai dar essa oportunidade para elas? Somos nós, ok? Esse povo, então, foi confrontado, e eles passaram a sentir saudade do Senhor. Por quê? Baal não podia fazer nada, Astarote não podia fazer nada, nenhum Deus podia fazer nada por eles, mas existia um Deus, o qual eles conheciam muito bem, do qual eles estavam sentindo saudades já. Aí a Bíblia diz que então, lá no versículo 5 que nós lemos, no versículo 6, diz que Samuel então chama esse povo para congregar. Vamos voltar para a igreja. Vamos voltar para a igreja? Todos quiseram voltar para a igreja. E a Bíblia diz no versículo 6, que então, lá em Mispa, eles tiraram água, e derramaram água perante o Senhor. Isso nos fala, isso é símbolo, isso aqui é um tipo, de você tirar a água e derramar água diante do Senhor, nos fala de sofrimento, mas também nos fala de prostração, nos fala de quebrantamento de alma, de angústia lá dentro de nós. É isso que precisamos ter. De vez em quando a gente precisa voltar, meus irmãos. De vez em quando você precisa refazer dentro de você o propósito de Deus para a tua vida. O propósito de Deus para a tua vida não é te enriquecer, e você ter iates, e você ter casas, e você ter muita coisa. O propósito de Deus não é esse para a tua vida. O propósito de Deus para a tua vida é que através de você, o mundo inteiro conheça o Senhor Jesus Cristo, o mundo inteiro seja salvo. Então Deus vai te colocar em posições, em lugares, quem sabe na política, quem sabe numa empresa, aonde você estiver, quem sabe o Senhor vai colocar muito dinheiro na tua mão, quem sabe, mas Ele tem um propósito com tudo isso. O propósito dele é que você cumpra
o propósito eterno dele. Tudo bem? Então o povo se volta para ele, sabe, e fala: Senhor, estamos arrependidos. E eles derramam água perante o Senhor como forma de prostração, como forma de quebrantamento, de reconhecimento dos seus pecados. Fala: Senhor, me perdoa. Então em Mispa, em primeiro lugar, em Mispa, quando se tira a água, lá em Mispa, está nos falando de pessoas arrependidas, pessoas que querem voltar para o propósito. Por isso que eu falei que de vez em quando você precisa parar, você precisa voltar e falar assim: Senhor, eu preciso lembrar dos teus propósitos para a minha vida. Eu preciso lembrar do teu propósito macro. Eu preciso lembrar que nós temos encontro, que nós temos vizinhos, que nós temos célula, sabe? Eu tenho que lembrar de vez em quando por que eu sou um líder de célula. Por que você é um líder de célula? Por que eu sou um supervisor? Por que eu sou pastor? De vez em quando nós precisamos voltar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso lembrar de onde eu caí e me voltar para Ti. Então, o povo de Israel teve essa atitude de falar: Senhor, nós estamos de volta, me receba. Então, em primeiro lugar, eles derramaram água perante o Senhor. Segundo lugar, olha o versículo 8, dá uma olhada no versículo 8 do capítulo 7. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de orar ao Senhor por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Israel estava com medo, porque os filisteus ficaram sabendo que eles voltaram para a igreja. É sempre assim. Quando você é um servo de Deus, não pense que vai ter vida boa, não. Não pense que vai ter vida fácil. Quando você fala assim: eu vou assumir uma célula. Quando você fala assim: eu vou cumprir o propósito do meu Deus, eu vou voltar, eu estou me lembrando que Deus tem um propósito através da minha vida. Quando você se voltar para o Senhor, se humilhar diante do Senhor, quando você se derramar diante dEle, lembre-se, não é vida fácil. Os filisteus se levantaram contra Israel porque a Bíblia diz que os filisteus ouviram, no versículo 7 diz, que eles ouviram que Israel voltaram para se congregar de novo. Que eles estavam em Mispa congregando. Mispa tem a ver com igreja. Eles se envolveram de novo com a igreja, voltaram para o Senhor. Vão cumprir agora o propósito de Deus. Então, os filisteus, que é um tipo de demônios, o que eles fizeram? Se levantaram para guerrear contra Israel. Falaram: vamos lá guerrear. E Israel morrendo de medo, porque é sempre assim, né? Quando a gente vem de uma prática pecaminosa, a gente acha que não tem mais autoridade, perdemos a autoridade. Lembre-se, quando você pedir perdão ao Senhor, peça uma única vez, não precisa pedir de novo. Porque se você falar: Senhor, me perdoa por aquele pecado que eu fiz o ano passado, o Senhor não vai se lembrar dele, porque a Bíblia diz que Ele não se lembra. Uma das coisas que Deus, Ele tem amnésia dos nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Não adianta ficar pedindo perdão pelo mesmo pecado, porque Ele já te perdoou. Amém? Então, Ele te deu autoridade. E a Bíblia diz que o povo ficou com medo. Sabe, será que eu vou conseguir liderar essa célula? Será que a minha célula vai crescer? Agora que vamos voltar da pandemia, será que as coisas vão romper para mim? Será que tudo vai dar certo? Será que eu vou conseguir emprego? E fala então que eles pediram oração para Samuel. Eu vejo aqui como que é importante a oração do líder da célula. O líder da célula, na hora da célula, o líder da célula tem autoridade de Deus. Samuel, ele tinha autoridade de Deus. Reunir toda a célula e orar juntamente com a célula, mesmo que seja pelo aplicativo. Meus irmãos, feche os olhos, eu vou orar por você. Como que é importante a oração do discipulador. Tem pessoas que não acreditam nisso. Tem pessoas que falam: não, alguém orando por... Mas quando você está em crise, você não tem força para orar. Quando você está quase morrendo, você não tem força para orar. Você precisa de alguém orando por você. Quando você está morrendo de medo, você não tem forças para orar. Precisa de alguém orar por você. Quem que vai orar? O vizinho? Você vai chamar o pastor lá da outra igreja para orar por você? Você tem que orar, solicitar que o teu líder de célula ore por você. Se você tem um discipulador, que o discipulador ore por você, não uma outra pessoa, não uma outra igreja, mas o teu líder de célula, o teu pastor de rede. Amém, meus irmãos? Olha o papel importante do discipulador, do líder da célula, do supervisor.
quando nós fazemos oração juntos com os pastores, eu oro por eles. Talvez eu até me acho menor do que eles, porque eles têm muito mais qualidades do que eu, mas como a unção de governo está sobre a minha vida, eu creio que aquilo que eu oro por eles, o Senhor o faz. Da mesma forma, o líder de célula tem a unção de Deus, mesmo que tenha pessoas aparentemente mais qualificadas, mas a partir da hora que ele é o líder, a unção de governo está sobre a vida dele, ele pode orar que Deus responde. O supervisor sobre o líder, o coordenador, porque Deus, ele estabelece esses níveis de autoridade. Tudo bem, meus irmãos? Então você vê como que é importante a oração. Quando você está com medo, você fala assim, você ligar para o teu líder de célula, para o teu discipulador, para o pastor de rede, fala, ora por mim. Esses irmãos, às vezes, eu vejo no aplicativo, que eles colocam os pedidos de oração no formulário. E eu, todos os dias, pós-culto, nós oramos por esses irmãos que colocam oração, pedido de oração. E eu vejo quanto que é importante. Eu falei, acho que ontem, para os pastores que nós estávamos orando, eu falei, os irmãos colocaram, eles estão esperando que nós oremos por eles. Não falei isso? Que eles esperam que nós oremos por eles, nós vamos orar por eles. Falei o nome de todos eles, porque nós cremos que a unção de Deus está sobre nós. E se nós oramos, Deus, ele responde. Você crê assim? Por isso que o líder não pode se sentir inferiorizado, o líder de célula, nem o pastor inferiorizado, nem o supervisor inferiorizado pelas pessoas. Ele tem autoridade, tem governo de Deus sobre as suas mãos para orar pelos demais. É como o pai de família, como o pai daquela família. A unção de Deus, a unção de governo está sobre o pai, sobre o marido. Às vezes o marido, não, minha esposa é mais crente do que eu. Sai dessa, irmãos. A unção do governo dentro da tua casa está sobre a tua vida, e você deve orar pela tua esposa, você deve orar pelos teus filhos, você deve deixar de dormir para que eles possam dormir em paz. Não é deixar a esposa sofrendo lá e você ficar de boa. Então eu vejo a oração que Samuel está fazendo pelo povo. A Bíblia diz que, no versículo 9, que Samuel pegou um cordeiro. Aquele é o tipo de Cristo, quer dizer, as nossas orações devem ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pegou o cordeiro, imolou o cordeiro, derramou todo o sangue dele, porque Jesus derramou o sangue por nós. Não é a nossa oração em si, mas é o sangue de Jesus, é o nome de Jesus que faz a diferença. Por isso que a nossa oração, sempre quando você orar, você deve falar, Senhor Deus, em nome de Jesus, porque esse nome ele tem poder. E justamente porque o povo estava com medo, e eles estavam temendo, porque os filisteus estavam vindo contra ele. Então, às vezes, você se encontra em situações embaraçosas, situações difíceis, a célula parece que não vai, a igreja não vai, as coisas não vão acontecer, parece, irmãos, que está tudo fechado para você, porta de emprego, solicite oração para uma autoridade, aquele que tem autoridade sobre a tua vida, tudo bem? Então, creia nisso, fale para o seu líder, eu estou com medo, a coisa não está boa. Qual o problema ter medo? Às vezes, e quando você tem medo, você não consegue orar, você fica paralisado. Tem pessoas que não crêem nisso, irmãos. E eu creio muito nisso. Quem me pede oração, eu levo muito a sério. Levo muito a sério quando as pessoas me mandam mensagem, falam, pastor, ora pela minha família, ora por esse. Eu oro, irmãos. Quando só manda assim, eu estou doente e tal, não vou orar, não está pedindo. Mas quando a pessoa pede, eu creio nisso. Ela está pedindo, ela crê que eu posso orar em nome do Senhor Jesus e o Senhor responde. Então eu creio muito nisso. Você vê a importância então do líder, do pastor, do discipulador, que vai orar por aqueles que estão com medo. Você está com medo? Nós vamos orar por você e o Senhor vai tirar esse medo do teu coração. Amém? Último lugar. Hoje eu estou aproveitando, né, o tempo. Último lugar. A Bíblia diz no versículo 12 até o versículo 14, que o Senhor restituiu a Israel. O Senhor restituiu tudo aquilo que os filisteus tinham tomado. Interessante que lá no capítulo 4, que nós falamos lá de Eli, dos filhos de Eli, da guerra contra os filisteus, aconteceu em Mispa.
E ali Israel foi derrotado. E foi justamente nesse mesmo lugar que Samuel congregou o povo e houve a guerra de novo contra os filisteus, e os filisteus perderam. E não somente perderam, como Deus restituiu tudo aquilo que tinha sido tomado das mãos de Israel, Deus restituiu de novo a Israel. Então, em Mispa, todas as coisas que foram perdidas, Deus restitui. O que tem a ver, pastor? Não estou em Mispa. Tem a ver que Mispa nos fala da igreja, nos fala da congregação, nos fala da nossa célula. Mispa tem a ver com nosso ajuntamento, com a nossa adoração, com a nossa humilhação. Mispa tem a ver com a igreja estar reunida. Sabe, a convocação não é para o lugar em si, mas é para aonde as pessoas, o povo de Deus estará congregado. Nós estamos congregados aqui, estamos congregados na nossa célula, ali é Mispa, ali nós oramos, nós batalhamos, nós vencemos ali, através daquela luta. Por isso que, quando falamos da oração, estamos falando de uma guerra que acontece na oração. E em Mispa, nós conseguimos a nossa vitória, a restituição de tudo aquilo que de nós foi roubado. Você crê nisso? Amém. Fica de pé agora, em nome de Jesus. Israel perdeu tudo, perdeu as terras, perdeu a dignidade, perdeu o casamento, Israel perdeu os filhos, Israel, sabe, perdeu a sua arca, a presença de Deus, perdeu tudo, se desviou, o ministério dele foi tirado, ele era pastor, perdeu, líder de célula, perdeu. Mas sabe o que eu acho bonito nas Escrituras? Que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. É o mesmo Deus. Esse Deus que agia ali, ele é o mesmo Deus que age hoje. Tudo bem, meus irmãos? E esse Deus, esse nosso Pai Celestial, ele é bondoso, misericordioso. E tudo aquilo que se perde, ele restitui para o seu povo. Você não entendeu? Fala de novo. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele é tão misericordioso, tão bondoso, porque às vezes a pessoa abandona a célula, fala, acabou, meu ministério acabou. Às vezes dá errado o casamento, acabou a minha vida. Hoje eu estava falando com uma pessoa, um cliente, e ele perdeu o filho, há um tempo atrás. Ele contando para mim que, eu perguntei como que ele estava, como estava a esposa, o único filho dele. E eu perguntei para ele como que ele estava, e a esposa, ele falou, está levando, né? Foi um grande golpe. Ele falou assim para mim, eu tenho certeza que foi Deus que me fortaleceu, porque eu perdi um ânimo para tudo. Ele falou, não queria viver mais, expectativa, sonhos, acabou tudo com a perca do meu filho. E às vezes, achamos que a vida acabou. Perdemos certas coisas, perdemos batalhas, perdemos guerras, perdemos líderes. Quem é pastor de rede, sabe que há perdas. Às vezes perdemos líderes, perdemos, às vezes, situações, emprego, perdemos. E pensamos que acabou tudo. Mas o gostoso de servir ao Senhor, o bom de servir ao Senhor, é que para Ele nada está acabado. Lembra quando eu falei sobre a viúva de Naim? Que ela saía da cidade com seu filho morto, seu único filho, já tinha enterrado o marido. Ele estava morto, irmãos. Mas para Jesus, sempre tem jeito, né? Sempre tem. Mesmo que esteja morto, o Senhor ressuscita. Sabe, às vezes achamos que perdemos a liderança, acabou. Não vamos ter mais vida espiritual, não vamos ter mais ministério. Achamos que perdemos a expectativa, os sonhos que tínhamos lá atrás, quando nos convertemos. Eu lembro quando me converti, eu tinha tantos sonhos, tinha tanta coisa, e achei que tinha perdido isso há um tempo atrás.
Mas sabe, Deus cumpriu tantas das promessas dele para mim. Muita coisa que eu perdi no meio do caminho, o Senhor restituiu tudo para mim, sabe? Então, talvez você está assistindo, talvez você está aqui, talvez você vai assistir um dia, ou talvez esteja assistindo essa ministração. Você acha que perdeu, você acha que não tem mais jeito, você acha que o ministério acabou, você acha que a sua liderança acabou, porque houve perdas no meio do caminho, houve guerras, você até se desviou, você até desistiu de ser líder de célula, você até desistiu de ser pastor, você até desistiu do casamento, você até desistiu dos teus sonhos, mas o bonito é que Deus, quando você se volta para Ele, fala: Pai, derrama água de sofrimento, de prostração, de reconhecimento, diante dele, você fala: Pai, eu reconheço, Pai, me perdoa, restaura. O Senhor vai lá, te leva de volta para Mispa, da onde você não deveria ter saído. Ele te leva de volta para Mispa, te coloca ali, naquele lugar. Os mesmos demônios que te trouxe para uma derrota lá atrás, aquele mesmo exército que trouxe perdas, ele é obrigado a se ajoelhar diante da tua presença e reconhecer que o Deus que você serve é muito maior. A Bíblia diz que os filisteus levaram a arca para o templo de Dagon. Dagon é tipo sereia. Se você não sabe quem é esse tipo de Deus, ele tem a metade do corpo dele como homem e a outra metade como peixe, é tipo sereia. Lembra que toda essa mitologia, essa coisa que passa em desenhos para as crianças, tudo tem um fundo místico. Aí você fala: mas o que tem? Sereinha, bonitinha, mas tem um fundo místico. E esse Deus Dagon, você vê que isso aconteceu lá na época de Samuel, esse Deus existiu lá. Você vê que até hoje se cultiva na televisão, em filmes, em desenhos para crianças, esse mesmo Deus chamado sereia, uma sereia. E esse Dagon, então, pegaram a arca e levaram a arca para o templo de Dagon. Dagon, então, muito grande, aquela estátua grande. Quando os filisteus chegaram lá no outro dia, Dagon estava caído aos pés da arca. Mas o que é isso? Aí levantaram de novo. No outro dia, quando foram lá, ele estava esquartejado, não só quebrado. Alguns dizem que ele não quebrou na queda, ele foi esquartejado, foi tirado os braços, o corpo, ele foi picotado e caiu de cara no chão. É o reconhecimento de que há um só Deus, um só Senhor. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor a ser adorado, a não ser o nosso Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Você crê nisso? Então, sabe, se tem alguma coisa aí que perdeu no meio do caminho, teu ministério, tua vida, o Senhor te traz de volta para congregar. Sabe onde? Em Mispa. A tua célula, tua igreja, está aqui. E é aqui que quando nós oramos uns pelos outros, aqui quando nós levantamos um clamor ao Senhor, Deus nos ouve, Deus te ouve, e o Senhor restitui tudo, tudo e mais um pouco, porque a Bíblia diz que Israel não só Deus não só restituiu tudo aquilo que os filisteus tinham tirado, mas Ele avançou nas suas fronteiras, quer dizer, indo mais além, porque sempre quando o Senhor restitui, Ele traz de forma multiplicada na nossa vida. Então a derrota, meus irmãos, as perdas não são para sempre. As decepções, as frustrações, quando você perde líder, não é para sempre. Vai haver a restituição do Senhor sobre a tua vida. Você crê nisso? Eu creio, meus irmãos. Eu creio porque eu vivo isso. Vi isso. Vivi muito isso. E tenho vivido muito isso. E é bom demais, porque há restituição do Senhor sobre nós.